Boa tarde. Hoje a gente vai ler um versículo que está em Romanos, capítulo 7, versículo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 7 diz assim: Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. O capítulo 7 de Romanos, ele ensina sobre a relação do cristão com a lei, que é um assunto extremamente importante na nossa vida, que fomos justificados pela graça, mas que recebemos o Espírito de Deus, esse que nos faz conhecer, lembrar, entender e praticar a lei de Deus. Então a gente vai ver aqui esse capítulo 7 dentro de um contexto maior, que é o livro de Romanos. Há algumas semanas atrás a gente trouxe aqui o capítulo 8 de Romanos, não sei se os irmãos se lembram, quando nós falamos sobre o clímax da carta, né, a conclusão de toda a teologia da justificação pela fé. E estudamos sobre o que significava, né? Nada pode me separar do amor de Deus. E aí hoje, então, a gente está voltando um pouco no capítulo 7, mas para a gente poder se situar aí na carta como um todo, a gente vai fazer, então, uma retrospectiva aí. Então, o capítulo 1, ele fala do estado de decadência do homem como resultado da queda. Então, no capítulo 1 de Romanos, a gente vê as consequências do pecado, quão feio, né, é o ser humano, as suas relações entre si, até a natureza e a sua relação com a natureza, como tudo isso foi corrompido e estragado, digamos assim, por causa do pecado. E aí nos capítulos 2 e 3, a gente vê então a explicação de que por isso, porque está tudo corrompido, porque está tudo perdido, é necessária a intervenção de Deus, né, que acontece por meio da sua justiça, porque precisa consertar o que o pecado aí desvirtuou. E aí ele nos explica também que essa justiça de Deus é aplicável a todo pecador. Por quê? Porque todo ser humano é pecador. Então não tem nenhum que escapa aí, digamos, da ira de Deus como consequência do pecado. E aí os capítulos 4 e 5, então, a gente vê o miolo aí do evangelho, da fé cristã, que é a justificação pela fé. Então a gente não é salvo por mérito, não tem nada que a gente possa fazer que nos faça merecedores de salvação ou de graça. E, por outro lado, nada do que nós façamos pode nos fazer desmerecedores dessa salvação e graça. Mas a salvação e a graça de Deus são presentes, né? Independem de nossas atitudes ou capacidade de cumprir a lei, mas dependem somente do caráter bondoso de Deus. E aí, então, o capítulo 6... ele encerra essa primeira parte do livro de Romanos. Então, o Paulo vai encerrar falando, então, pessoal, esse negócio de lei, de obedecer lei, de querer ser salvo pela lei, de querer se auto-justificar pela lei, pode esquecer, pega tudo isso, crucifica, morre com Cristo, vamos para frente. Né? Nova fase agora, em Cristo somos nova criatura, e vamos que vamos. E aí ele então está caminhando aí para o clímax do capítulo 8. E aí o capítulo 8 ele começa, né? Então, que condenação diante de todas essas coisas? Que condenação vai haver? Aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Cristo fez, né? Exaurindo as exigências dela. Mas aí, o capítulo 7, ele funciona aqui como um parênteses entre essa primeira fase e aí o clímax, né, no capítulo 8 e o prosseguimento dela, que são os capítulos seguintes que trazem então as consequências, né? Como então aquele que foi justificado pela graça e pela fé vai viver. Mas parece que quando o Paulo está terminando, depois de bater tanto na lei, entre os capítulos 1 a 6, né, que a lei não serve para nada, que não é pela lei, e crucifica a lei, e morre com a lei. Parece que Paulo, antes de concluir, dizendo, então essa lei não serve para nada, porque Jesus é tudo, e vamos que vamos. Parece que ele se preocupa em não ser mal interpretado. E aí, então, ele faz esse parênteses, que é o capítulo 7, para explicar o que é a lei, qual é a função da lei. E agora que nós já fomos justificados pela obra de Cristo na cruz,
Como é que a gente convive com a lei, então, a partir de agora? Ela ainda tem alguma importância? Se tem, como que a gente precisa encarar essa lei? A gente tem que obedecer à lei ou não? Para que ela serve? Então, Paulo faz esse parênteses para nos dizer que sim, a lei, ela tem uma função, mesmo na vida daquele que foi salvo e redimido pela fé e pela graça do Senhor. Não a função de nos salvar, porque isso já está explicado nos 6 primeiros capítulos, mas ela tem outra função. E é isso que a gente vai estudar aqui no capítulo 7. Então a gente vê essa preocupação de Paulo, no final do capítulo 6, nesses 2 versículos, né, que ele diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Conclui, primeira parte. Aí parece que ele faz a ressalva. E então, já que a gente não está debaixo da lei, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? Virou agora, liberou geral? De maneira nenhuma. E aí então ele introduz aí no capítulo 7. Então, para que nenhum cristão, ouvindo os 6 primeiros capítulos de Romanos, saísse rasgando a lei, falando: é isso aí, é tudo graça, vamos que vamos, liberou geral. O Paulo vai falar: mas calma, gente, não se empolga, né? A lei, ela tem um propósito. A lei, no versículo 12 do capítulo 7, é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, isso aqui, ele prossegue ao versículo 7 que nós lemos. Então, a gente acompanhando o raciocínio de Paulo na leitura de Romanos, fica fácil entender por que ele faz essa pergunta que nós lemos no versículo 7. A lei é pecado? Então a gente vai vendo, né, Paulo bater. Não é pela lei, pessoal, né? Especialmente aí dirigido para os judeus. Então, no capítulo 5, por exemplo, ele cita Abraão e fala: Abraão, ele foi justificado não é porque ele entregou Isaac, mas antes de ele receber Isaac, a promessa ele recebeu pela graça de Deus. Então é pela fé. Pessoal, não fica aí achando que você pode se auto-justificar, que você é merecedor. Não acha que a lei, o cumprimento da lei pode fazer você alguém mais santo, mais importante. Aí ele bate. E aí a gente vai acompanhando ele, e aí ele solta a pergunta no versículo 7, que é a pergunta parece que todos nós faríamos, acompanhando esse raciocínio, que é: então a lei é pecado? O que a gente faz com a lei? Rasga e joga fora? E ele vai dizer: de maneira nenhuma. A lei, ela é santa, justa e boa. E ela só pode ser assim, porque foi Deus que criou. E foi Deus quem nos deu. Então, qual é a função da lei na relação daquele que foi salvo e justificado pela fé e pela graça? Nós podemos observar aqui, através do estudo do capítulo 7 de Romanos, que a lei tem 2 funções principais. Ela cumpre 2 funções principais, que nenhuma delas vai dizer respeito a ser salvo. Isso já está bem claro, né? Então, quais são essas outras 2 funções? A primeira é: a lei revela o pecado. É isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 7 que nós lemos. Ele vai dizer: eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. No livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee e Douglas Stuart, num capítulo que eles explicam a respeito, que eles falam, né, a respeito da lei, eles dizem o seguinte: eles precisavam de direção a respeito de como tinham de ser o povo de Deus. Eles quem? O povo israelita, que foi liberto do Egito, né? Cada um em sua relação com os demais e em sua relação com Deus. Então a gente vê ali, e isso é bem apropriado, não somente para a nossa vida hoje, a gente entender a função da lei, mas também porque nós estamos estudando a devocional, né, do Vida Abundante, estamos estudando justamente Levítico, né, que é a lei de Deus, que o povo de Israel, quando ele era escravo no Egito, ele não tinha identidade. Ele não tinha uma organização política, social, econômica. Ele não precisava disso, porque ele era escravo. Então ele só fazia o que mandava. Ele não era povo constituído. Só que quando esse povo é liberto, e ele agora recebe um propósito, uma missão, agora ele tem uma esperança, uma expectativa, que é conquistar uma terra que vai ser deles, e ali naquela terra se organizar agora como povo, esse povo precisa de direcionamento. Ele não sabe se organizar.
Ele não sabe como se relacionar um com o outro. Ele não sabe como caminhar com suas próprias pernas. Até agora ele só sabia apanhar e obedecer e ser escravo e trabalhar para o outro. Mas agora ele vai se constituir como povo e ele vai servir um Deus que é um Deus relacional, que é um Deus de amor. E por isso Deus está preocupado em dar a lei a esse povo, esse direcionamento, essa ordem. Então, a maioria daqui cria filhos, né, ou está envolvido com algum tipo de sistema de educação, seja aqui na escola dominical ou em outro lugar, com sobrinhos ou o que quer que seja. E nós percebemos que quanto mais nova, quanto mais imatura, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente é a criança, de mais regras ela precisa, de mais ajuda ela precisa para entender o que é certo e o que é errado. Uma criança de 1 ano e meio ou 2 anos, ela não tem a percepção de que ela não pode atravessar a rua sem olhar para os lados. Ela não sabe como funciona o semáforo. Então, para essa criança de 1 ano e meio, 2 anos, que ainda não tem maturidade suficiente, não adianta sentar e explicar o Código de Trânsito brasileiro. Você tem que simplesmente dizer para ela, você está proibida de atravessar a rua sem a companhia de um adulto. E aí, à medida que ela vai amadurecendo, você explica, olha, você só pode atravessar a rua quando o farol estiver verde para você. E aí, conforme ela vai ganhando maturidade, vai se estabelecendo e vai crescendo e ganhando aí entendimento, aí sim ela pode, com sua própria capacidade cognitiva, estudar, ler o Código de Trânsito brasileiro. E se ela não concordar com as normas que estão aí estabelecidas em termos de trânsito, ela pode até acionar uma ação civil pública, sei lá, e questionar e pedir para mudar a lei, e por aí vai. Mas ali no início, ela precisa que alguém lhe diga, não é por aqui. E, na verdade, isso que pode parecer que está reprimindo, na verdade, é uma manifestação, uma expressão do amor e do cuidado de quem está estabelecendo aquela lei. É porque ele sabe que a gente não tem capacidade de distinguir a mão direita da mão esquerda. Ele sabe que nós somos tão cheios e tão tomados de nós mesmos. Ele sabe que nós estamos tão corrompidos por esse nosso desejo, essa nossa tendência, essa nossa inclinação de querer ser Deus e dono de mim mesmo, e não querer se submeter a ninguém, e não querer prestar contas a ninguém, e querer que todo mundo se ajuste àquilo que me agrada, inclusive Deus. Deus conhece esse nosso coração pecaminoso, corrompido, torto e miserável, e Ele sabe o quanto nós precisamos de ajuda para entender qual é a direção que temos que tomar, o que é certo e o que é errado. Então, nesse sentido, a lei, ela revela o pecado e ela nos faz entender, puxa, isso que eu tanto quero, isso é errado, e ela faz entender que aquilo que é errado está dentro de mim. E por que isso é manifestação da graça, do amor e da misericórdia de Deus? Porque somente quando eu enxergo o problema do pecado é que eu compreendo a minha necessidade de ser salvo. Somente quando eu vejo uma lei que é perfeita, boa e santa e justa, e quando eu vejo que eu sou incapaz de me ajustar a ela, vem aquele desespero. E eu reconheço diante do Senhor, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Ti. Então, quando a lei revela o pecado, ela também revela a nossa necessidade de um Salvador. Nesse sentido, ela aponta para o Messias. E por isso, ela é a expressão do amor e da graça do nosso Deus. É claro que a gente vai descobrir nessa relação com a lei que a gente é incapaz de cumpri-la. E graças a Deus, porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Cristo o fez por nós. Isso é ter a justificação imputada, isso é ser salvo pela graça. Então, ainda que às vezes a gente se chateie com algumas das regras, alguns dos mandamentos do Senhor, na verdade, a sua lei é o padrão perfeito, absoluto, que nos leva à salvação. O fato é que o maior problema que a gente tem não é com a lei ou o padrão em si, daquilo que é certo ou errado. Na verdade, nós somos criaturas extremamente vulneráveis.
E por isso a gente sempre precisa de padrão. A gente não é autossuficiente, não é? No nosso dia a dia a gente está sempre procurando padrão. O que é bonito e o que é feio de se vestir, o que é gostoso e o que é ruim de se comer. Dependendo do contexto em que você está inserido, cultural, ou do ambiente de trabalho, ou da sua família, tudo aquilo vai te estabelecer diversas regras de conduta e leis. E a gente precisa disso para poder conviver em harmonia. O problema que a gente tem não é com a lei, mas é com aquela lei que é externa a nós, transcendente, com aquela lei que é absoluta e perfeita, com aquela lei que Deus cria e diz, é assim. Por quê? Nós criamos as nossas próprias leis, não é assim que funciona? E por isso nós temos tantos conflitos. Nós criamos até mesmo o Deus que a gente quer servir e adorar. Por isso que servimos e adoramos tantos ídolos. Aqueles que a gente chama de Deus, mas que não é o Deus revelado na Bíblia. Não é o Deus que nos dá a sua lei e o seu mandamento. E a maior prova disso é que nós nos dizemos discípulos e adoradores do Deus da Bíblia, mas nós não conhecemos a sua lei. Nós não estamos empenhados em conhecer o seu padrão de justiça, o seu padrão de santidade, o seu padrão de certo e errado. Nós dizemos que somos discípulos e adoramos a Deus, mas isso aqui não tem nenhuma interferência na minha vida do dia a dia. Na minha vida do dia a dia, eu sigo e respeito e me submeto às leis que eu mesmo crio. Sabe que a grande dificuldade do casamento é justamente essa, uma das grandes. É porque a esposa entra no casamento com toda aquela bagagem de padrões e leis que ela aprendeu. Que horas que se janta, depois que se janta, quem que tira a mesa, ela viu um padrão, ela entende que é assim que deve funcionar o casamento. E o seu marido tem um outro padrão. Na família dele, no histórico dele, a sua bagagem traz outros tipos de leis. E aí, quando esses dois seres humanos tentam conviver em harmonia, é o pé de guerra. Porque cada um quer impor a sua própria lei. Então, a gente vê que sim, é preciso trabalhar a questão da comunicação, sim, é preciso entender a história, a bagagem do outro. Mas esse casamento, ele só pode encontrar o seu propósito original quando os dois, marido e esposa, se submetem à lei do casamento, ao padrão do casamento, que não tem a ver com o seu próprio, mas com o padrão daquele que criou o casamento, que é Deus. Então não tem curso e retiro de casal que pode salvar um casamento de duas pessoas que não estão submetidas à lei e ao padrão daquele que criou o casamento. Daí a importância de amarmos a palavra, conhecermos, estudarmos e nos submetermos a ela. Às vezes essa palavra e esse padrão não nos agrada. Ela nos diz, por exemplo, que quando somos feridos numa face, devemos oferecer a outra. Ela nos diz, por exemplo, que não há limites para você perdoar. Não é essa reclamação de casais que estão casados há muito tempo, por exemplo. Mas até quando eu tenho que perdoar? Até Jesus voltar. Amém? Esse é o padrão do casamento, é a lei, o mandamento de quem criou o casamento. E isso funciona, esse princípio, em todas as nossas relações. Com os nossos pais, com nossos funcionários, fornecedores, clientes, dentro da igreja, com os nossos familiares, amigos. Que Deus tenha misericórdia para nos ajudar a entender que a sua lei é boa, santa e justa. E que Ele a nos dá, porque nós precisamos dela para conhecê-lo, para sermos salvos. A segunda função que a lei exerce na relação do cristão, na vida do cristão a partir da sua salvação em Cristo, é que ela revela o pecador. Então, quando a gente vê a lei, a gente vê que aquilo que está sendo exigido de nós revela quem Deus é. Então, quando Jesus nos diz que quando somos feridos numa face para oferecer a outra, na verdade, essa lei está nos revelando como Ele mesmo nos trata. Porque Ele é o Jesus que, quando foi ferido numa face,
nos ofereceu a outra. Ele é o Jesus que não cobra de nós performance, perfeição ou santidade, mas depois que ele nos dá a lei, ele vê que nós somos capazes de cumprir, ele fala, então tá bom, eu vou cumprir para você e por você, porque eu te amo. E aí a lei então nos revela o caráter desse Deus que é santo, bom e justo, em contraste com a nossa pecaminosidade. E aí nós voltamos naquela questão de por que toda essa história de lei, de padrão absoluto, de verdade absoluta. Por que tudo isso nos chateia tanto? Porque na verdade o nosso problema não é com o que a palavra de Deus diz para fazer ou não fazer. A gente vê muita gente questionando e dizendo, não, mas a Bíblia é antiquada, mas o que falar não funciona, não dá certo. Aí você fala, quantos versículos da Bíblia você conhece? A pessoa nunca leu a Bíblia. Então, na verdade, o problema dela não é com algum tipo de lei específico, mas com o fato de ter de se submeter, de ter de reconhecer, não, eu não sei como faz, eu não sei como se vive, eu não sei como ter uma família em harmonia, eu não sei como me relacionar com as pessoas em harmonia, eu não sei ser humilde, eu não sei me submeter, eu não sei. Deus, eu preciso que alguém me ensine, Deus me ensina. A nossa dificuldade é com isso. Nós não queremos nos submeter a ninguém. Por isso nós criamos as nossas próprias leis, os nossos próprios padrões. Por isso nós estamos sempre em conflito um com o outro, exigindo que o outro se ajuste à minha lei. O problema de Israel no Antigo Testamento não era com sua incapacidade de guardar a lei. Era com a sua escolha por não fazer isso. No fim, o problema não era que a lei era difícil de ser cumprida. Deus já sabia disso. O propósito dela não era ser cumprida, mas era revelar o quanto nós somos insubmissos, o quanto nós somos autossuficientes, o quanto nós queremos fazer tudo do nosso próprio jeito. E é por isso que a gente não está nem aí para a palavra de Deus. É por isso que a gente não se esforça em conhecer, em estudar, em se submeter, em trazer ela para a nossa vida e viver ela no dia a dia. E a lei é boa, santa e justa, porque ela nos revela essa realidade. E aí, diante dessa realidade, mais uma vez, nós nos humilhamos diante de Deus. Deus, eu não sei. É verdade. Eu sou rebelde. Eu sou orgulhoso. Eu não quero me submeter a ninguém. Eu não quero viver para servir a minha família, para servir a minha igreja, para servir os meus funcionários. Eu quero ser servido. Eu quero que todo mundo se ajuste àquilo que eu digo que é certo e errado. É verdade, Deus. Eu não quero ter um Deus na minha vida que me diga o que é certo e errado, que me dê um norte na minha vida. Eu quero fazer tudo do meu jeito. E eu quero que o Senhor abençoe tudo que eu faço do meu jeito. É verdade. A lei nos revela isso. E então ela nos quebranta. E ela nos traz aquele desespero de que precisamos de um Salvador. E quando esse desespero vem, graças a Deus, que Jesus está ali. E Ele já consumou naquela cruz o que era necessário para que nós que somos assim pudéssemos ser perdoados. Para finalizar, uma última função que a lei continua exercendo na vida do cristão é revelar o quanto nós somos diferentes do nosso Deus na aplicação da lei. Por quê? Quando se diz de aplicar a lei para nós mesmos, nós somos tão tolerantes. Até aqui, estamos todos muito felizes e celebrando em saber que, puxa, Deus não é rigoroso na cobrança do cumprimento da lei, porque Ele sabe que eu não sou capaz. E Ele cumpriu no meu lugar. E graças a Deus que Ele está aí para me salvar. Mas a questão é, e eu tenho aplicado a lei dessa mesma forma com o meu próximo? A gente é tolerante na aplicação da lei conosco mesmos. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, não, Deus sabe. Ai, Deus vai, dá mais uma chance, seja paciente comigo. Poxa, ninguém aprende, ninguém muda de um dia para o outro. Mas quando é o caso de aplicar a lei com o nosso próximo, nós somos implacáveis. Onde já se viu? Quantas vezes tem que falar? Não aprende nunca, mas o fulano vai na igreja, e o fulano diz que serve aqui, e o fulano virou diácono, mas ele continua vivendo essa vida. Não foi para isso que Deus nos deu a lei.
não foi para usar, para julgar, para condenar, para humilhar o próximo. Foi para entender a nossa necessidade de graça e perdão por meio dela. E para que a gente pudesse aplicar, praticar e estender essa mesma graça e esse mesmo perdão para com aqueles que estão ao nosso redor. Se você tem sido uma pessoa muito implacável no julgamento, na avaliação de outras pessoas, de sua capacidade de se relacionar, no caso do seu trabalho, da capacidade profissional, ou do ponto de vista da moral, da ética, se você tem sido tão implacável assim, talvez você esteja precisando de tempo para que a lei seja para você mesmo espelho da sua incapacidade de cumpri-la. E Deus, Ele não age de forma implacável com você. Que Deus tenha misericórdia para que a gente possa estender para aqueles que nos ferem, para aqueles que não nos agradam, para aqueles com os quais nós convivemos, a mesma paciência, o mesmo perdão, a mesma graça diante da incapacidade dessas pessoas de serem perfeitas e de cumprirem a lei. Todos nós, por isso, somos igualados por meio da cruz, por meio da graça, diante da lei do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos? Quando compreendemos que a lei é o padrão da santidade de Deus, nos humilhamos reconhecendo o nosso pecado. E quando compreendemos a lei como expressão do amor e cuidado do Pai, aprendemos a amar a lei e os seus mandamentos. Buscamos conhecê-los, estudá-los e obedecê-los. Não buscando salvação, porque esta nos é dada por graça, mas por confiar no amor de Deus, por confiar que Ele é santo, justo e bom. Quando compreendemos todo esse processo que a lei produz, desde a instrução, a correção, padrão de santidade, orientação para a vida, expressão do amor e cuidado de Deus, não podemos usar a lei de Deus contra o próximo. Em nossas relações, deveríamos cobrar menos santidade do outro e praticar mais a graça e misericórdia que nós mesmos recebemos por meio da lei. Vamos ter um minuto de oração para responder ao Senhor a palavra que Ele nos traz nessa manhã. Eu queria fazer uma primeira oração junto, agradecendo ao Senhor pela sua lei. Se alguma vez você encarou o cristianismo como algo pesado, um fardo, uma cobrança de que tem que ser perfeito ou santo, a palavra de Deus hoje nos revela o caráter de um Deus de amor, que tem zelo e cuidado por nós. Não. A relação com Ele, o cristianismo, não tem a ver com cobrança, com fardo, com ser santo ou perfeito. Tem a ver com, a partir da sua lei, entender a nossa incapacidade de ser como Ele, a nossa incapacidade de ser salvo. E graças a Deus, porque quando nós entendemos essa nossa incapacidade, nós entendemos a nossa necessidade de um Salvador. E quando essa necessidade nos quebranta e nos desespera e nos humilha, graças a Deus, porque a obra da cruz já foi consumada. Vamos agradecer pela lei do Senhor, dizer para Ele, pedir que Ele nos encha do amor pela sua palavra, que Ele tenha misericórdia dessa nossa tendência de querer ser Deus de nós mesmos, de não querer que ninguém nos diga o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito. Que Ele tenha misericórdia e nos ajude a amar a sua lei, a estudá-la com diligência, disciplina, a se submeter a ela com humildade e temor. E por último, eu queria orar pedindo que o Senhor tenha misericórdia para nos ensinar a praticar a relação com a lei, com o próximo, da mesma forma como Ele pratica conosco. Não cobrando, não sendo implacáveis, não condenando, mas lembrando que nós mesmos, diante da lei, precisamos dessa paciência do Senhor, da sua misericórdia, da sua graça, e por isso, agindo assim com o nosso próximo. Vamos ter esses minutos de oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus Pai, comunhão do Santo Espírito, esteja com a comunidade de Ioná,
que vive o Evangelho da graça, agora e para sempre. Amém.